Salve, salve galera! Estamos aqui de novo para mais um vídeo. Agora a gente vai falar sobre divisão de frações, né? A próxima operação e última das que a gente vai trabalhar aqui por enquanto, né? Dessas mais básicas. Mas então, olha só, eu vou gravar um vídeo só aqui de divisões, porque, pessoal, o que acontece na divisão de frações? A gente precisa entender algumas coisas, tá? E aí eu quero também tirar algumas dúvidas em relação a isso, tá? Quero mostrar para vocês ali tudo certinho. E aí eu já explico melhor sobre essa questão, porque olha só, a gente vai voltar para o processo de multiplicação. Tá, mas vamos lá, vamos trabalhar. Olha só, como é que funciona quando eu tenho duas frações se dividindo, então? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar isso daqui em uma multiplicação, que vai ficar, então, a multiplicação da primeira fração, tá? E eu vou escrever essa primeira fração exatamente igual. Vezes, ó, lembra que eu falei na última aula, então, né? Nos vídeos anteriores comentei com você sobre o pontinho ali da multiplicação. A segunda, que é a fração c sobre d, a gente vai fazer ela ali, agora a gente vai multiplicar ela invertida, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com vezes o d sobre c. Então, olha só, lembrando, né? Eu vou pegar esse cara aqui, vou multiplicar, mas eu vou multiplicar invertendo quem está em cima aqui. Opa, não apareceu muito bem ali. Vou inverter quem estava no numerador, vai para o denominador. Quem está no denominador vai para o numerador, tá? Então, olha só, tu já deve ter ouvido talvez isso em algum momento, até mesmo na tua aula, que a gente mantém a primeira igual e inverte a segunda, tá? Mas aí tem que tomar um cuidado também, porque em geral o pessoal fala a segunda fração, só que aqui, né, eu prefiro que vocês entendam que é a de baixo, tá? Então, a fração de baixo, ela vai ter que ser invertida ali e a gente multiplica. Bom, vamos para os nossos exemplos, então, já aqui, né? Então, já vou começar com exemplos aqui do lado, né? Olha só, como é que funciona, então, isso aqui, tá? Eu vou ter lá, vamos supor, 3 quintos, tá? Dividido por 2 sétimos. Olha só, aqui tem um detalhe muito importante, tá? Que para tu identificar onde que está a divisão entre as frações, é importante que tu veja que essa barra aqui, ó, que eu estou destacando, ó, a barrinha das frações, ela tem que ser menor, tem que ficar bem explicado que tem uma barra aqui entre as duas, que separa a fração que vai estar em cima e a fração que vai estar embaixo, senão não tem como fazer. E aí a gente vai escrever da seguinte maneira, eu vou fazer então, aqui vai ficar o 3 quintos, a primeira, né, ou a de cima fica igual, vezes o inverso da de baixo, que é 7 sobre 2. E aí nós teremos aqui, então, 3 vezes 7, que dá 21, sobre 5 vezes 2, que dá 10. A partir do momento em que a gente volta para o processo de multiplicação, a gente vai fazer que nem a gente fez nas aulas. Qualquer coisa, se ficar com alguma dúvida, volta para a aula de multiplicação de frações, tá? Mas a gente multiplica a linha de cima com a linha de cima e a linha de baixo com a linha de baixo, tá? Então, com isso eu já consigo, pessoal, entender melhor como funciona, né? Essa questão aí da divisão de frações, tá? Mas eu preciso entender que existe uma barra entre elas que vai dividir, né, de uma forma um pouquinho maior. Tem que aparecer isso, tá? E vai ser nítido, tá? Inclusive, os professores têm que tomar esse cuidado quando forem fazer as questões, tá? Vou colocar aqui um exemplo 2. Olha só. Imagina se eu tivesse o seguinte, ó. Um meio, né? Um meio, tá? Dividido, então, por 3 quintos, tá? Então, a gente vai ter ali um meio dividido por 3 quintos, ó. Tem que entender que essa barra aqui, ó, ela é maior do que as outras barrinhas, então ela vai ficar desse jeito exatamente para que tu entenda e para que fique bem, né, assim, bem entendido, né, bem mostrado, bem explícito para vocês que a gente tem ali uma divisão entre essas frações, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, eu vou ter ali então o nosso 1 meio, que é a de cima, vezes a segunda invertida, que vai ser 5 terços, tá? Beleza, então agora eu multiplico 1 vezes o 5, que é 5, e 2 vezes 3, que é 6, tá, galera? Então, assim, ó, o que vai acontecer, tá? A gente vai, então, trabalhar com essas frações agora, com essa divisão aqui, né, de frações, e aí tem que entender que tem alguns casos específicos, tá? Que a gente tem que tomar cuidado. Bom, que casos são esses? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui um pouco melhor, tá? Eu vou botar aqui, ó, mais, então... Vou botar assim, ó, mais exemplos, tá? Mais exemplos que teremos aqui. Bom, galera, olha só, tem que tomar cuidado, principalmente porque em alguns casos, agora eu vou botar aqui uma ideia para vocês, que a gente já pode simplificar antes, né? Tipo assim, ó, vamos botar aqui, ó, 10 dozeavos, então, dividido, né? 10 dozeavos dividido por 6
6 quartos, vamos botar, tá? Então, olha só, tá indicando ali que essa daqui é a divisão principal entre as frações, tá? Essa daqui vai ser a que a gente vai estar trabalhando ali. E daí eu vou fazer, então, né, a primeira, que é a de cima, 10 sobre 12, vezes, então, a segunda invertida, que é 4 sobre 6. Então, a de baixo agora eu vou inverter os números ali. E aí entra o que a gente já viu nas últimas aulas, que eu posso simplificar já os valores aqui, tá? Então, não preciso fazer, poderia colocar aqui, ó, do tipo assim, ó, 10 vezes 4, 40, tá? 40. 12 vezes 6 é 72. Aí eu posso ir simplificando essa fração, dividindo por 2, por exemplo. 40 por 2 dá 20, 72 por 2 dá 36. Dá para dividir por 2 ainda. 20 divididos por 2 dá 10, 36 divididos por 2 dá 18. Posso dividir ainda por 2, que vai dar 10 ali, divididos por 2 dá 5, 18 divididos por 2 dá 9. E aí a gente chega nos 5 nonos, tá? Nós temos números aqui que são primos entre si, e aí eu já sei que é uma fração irredutível. Qualquer coisa você pode, inclusive, buscar na nossa aula que fala sobre frações irredutíveis, tá? Olha só, galera, mas como é que eu poderia fazer esse caso aqui, tá? Eu poderia ter, então, o nosso 10 sobre 12, deixa eu ver se não fica na frente ali, não, tá tranquilo, divididos, então, né, ó, a barra aqui dessa divisão, ela vai ficar maior, né? Deixa eu até subir aqui para não correr o risco de eu ficar na frente aqui, tá? Beleza, ó, 10 sobre 12 aqui. Aí a gente vai ter, então, o seguinte, dividido por 6 quartos. Olha só o que eu poderia fazer. Eu tenho, então, que isso é 10 sobre 12, tá? Vezes 4 sobre 6, que nem eu fiz antes, tá? Aqui a gente segue no mesmo exemplo. Mas eu já poderia ter simplificado aqui, ó, o 10 e o 12 por 2, ficando com 5 e 6 aqui. E poderia também ter simplificado o 4 e o 6 por 2, ficando com 2 e 3. Ou seja, na verdade eu teria uma multiplicação de 5 sextos, tá? Vezes 2 terços. E aí poderia simplificar novamente o 2 com o 6 aqui, dividir por 2, vai ficar 1 e 3 aqui. E aí eu vou ficar com a fração simplificada, que é 5 terços vezes 1 terço. Simplificando isso, então, multiplicando agora 5 sobre 9, tá? Então, também posso fazer que nem eu já estava fazendo na multiplicação, já tinha explicado, inclusive, isso para vocês, que a gente pode ir simplificando antes, então não precisa te preocupar. Bom, último caso que eu quero discutir com vocês aqui, tá? Olha só, e se for, por exemplo, assim, ó, 4, tá? 4 quintos, vamos botar aqui, 4 quintos divididos por 3, tá, galera? Bom, aqui a gente tem dois casos. Eu vou botar assim, ó, 4 dividido também, 4 assim, ó, dividido também por 5 terços. Para tu entender exatamente agora a diferença entre esses dois casos. Pode ser que alguns de vocês estejam pensando, não, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Olha só, tá vendo a barrinha aqui, ó, que fica maior aqui? É ela que vai decidir a separação entre tudo que está em cima por tudo que está embaixo. No primeiro exemplo, nós temos 4 quintos divididos por 3. Ou seja, isso daqui, tá, gente? É o mesmo que eu dizer assim, ó, 4 quintos, tá? Divididos por 3, tá? Seria isso. Isso daqui é o que me diz nesse primeiro caso, tá? Deixa eu até botar uma setinha assim apontando, porque é equivalente, tá? No caso, a setinha poderia apontar para os dois lados, tá? Tudo bem, eu não vou entrar tanto nesse processo, tá? Agora, no segundo caso, nós temos isso aqui, ó. Esse caso aqui é se o teu professor ou a tua professora te perguntar, então, a divisão de 4 por 5 terços, tá? Então, são dois casos diferentes. O primeiro é uma fração divididos por 3. No outro é 4 divididos por 5 terços. É a barra que vai definir como tu vai resolver cada caso. E aí, no primeiro caso, por exemplo, assim, eu vou ter o seguinte, ó. Isso é o mesmo que 4 quintos. Aí, para facilitar, tu pode até botar assim, ó, divididos por 3 sobre 1, tá? Aí eu vou ter que isso é o mesmo que 4 quintos vezes 1 sobre 3, tá? E eu vou ficar com 4 quinzeavos. Beleza, aqui já temos uma fração irredutível. No segundo caso, aí tu tem que tomar cuidado,
Porque o 4 está dividindo 5/3. Esse 4 eu poderia escrever como 4 sobre 1 divididos por 5/3, tá? Então agora é o 4 que está dividindo por 1, né? É ele que está escrito como forma de fração, um pouquinho diferente ali, mas é esse cara que a gente vai trabalhar. Então, isso daqui ficaria igual, tá? Eu vou botar o igual aqui, eu sei que às vezes os professores ficam bravos com isso, mas tudo bem. Isso seria 4 sobre 1 vezes o 3 sobre 5. E aí nós teremos 12/5. Olha como as duas respostas, elas são bem diferentes e às vezes tu te engana e pensa assim, não, por que que o meu professor ou minha professora não corrigiu e deu certo, né? É porque dá duas respostas bem diferentes aqui, são números totalmente diferentes e quem vai definir é essa barra, tá? Então, se o número não tiver ali, né, se o número não disser a fração ou tiver uma fração faltando, entre aspas, assim, né, então tu já sabe que tu vai procurar para barrinha maior para ver onde ela tá separando a parte de cima com a parte de baixo, tá? E aí tu escreve desse jeito e nunca vai dar erro, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse sentido, né, lembrou de alguma coisa aqui que eu não comentei na aula, manda nos comentários, eu aguardo isso porque é importante pra gente saber se vocês estão entendendo. Qualquer dúvida manda aí que a gente responde vocês, tá bom? Vamos para a próxima aula agora, a gente vai avançar um pouco no conteúdo de frações, vai seguir falando, né, ainda de frações, tem muita coisa para falar, tem escalas aqui, tem porcentagem, tem bastante coisa pra gente ver, mas de operações a gente vai ficando por aqui, tá? Então, enfim, na próxima aula a gente se fala, deixa aí o teu like, comenta, ativa o sininho, né, te inscreve no canal, isso tudo ajuda muito a gente, tá? No mais, vamos para a próxima aula então, um beijo, valeu e até a próxima!